Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu dei uma aula sobre Michel Foucault, filósofo francês do século passado. Expliquei para vocês os principais conceitos da filosofia dele, a microfísica do poder, sociedades disciplinares, corpos dóceis, são os principais conceitos Foucaultianos. Deixei alguns exercícios e agora eu estou aqui então para corrigir esses exercícios. Vamos começar aqui. A primeira questão é uma questão de vestibular, portanto uma questão objetiva. Ela traz uma reportagem no enunciado que foi tirada da Folha Online. Diz assim: Escola Pública do Distrito Federal começa a testar chip para monitorar alunos. Por meio de um chip fixado no uniforme, uma turma de 42 estudantes do primeiro ano do ensino médio tem suas entradas e saídas monitoradas no CEM, uma sigla, que significa Centro de Ensino Médio, 414 de Samambaia, cidade satélite do Distrito Federal. O projeto, que começou a funcionar no dia 22 de outubro, manda mensagem por celular aos pais ou responsáveis pelos alunos informando o horário de entrada e saída da escola. Segundo a diretora do CEM, a medida foi tomada para aumentar a permanência dos alunos nas salas de aula. Os professores dos últimos horários reclamam que muitos alunos costumam sair antes do término das aulas. Por mais que a escola tente manter o controle, eles dão um jeito de sair da escola. O texto apresenta uma forma de controle de estudantes dentro da instituição escolar. Aqui, antes da gente continuar nessa questão, a gente precisa entender como que Foucault chega a falar do poder disciplinar exercido nas escolas. Primeiro, ele começa falando do poder soberano. E aí ele vai lá falar da gênese do Estado moderno, da origem do Estado moderno. E ele diz que a origem do poder soberano do Estado moderno está no medo da morte. Os seres humanos têm medo da morte e por isso concedem poder ao Estado, para que o Estado os proteja. Isso faz lembrar aquilo que dizia Thomas Hobbes, que no estado de natureza o homem é lobo do próprio homem, é uma vida insuportável, é uma guerra de todos contra todos, então o homem transfere o poder ao Estado. Só que o próprio poder desse Estado, segundo Foucault, ele continua se mantendo a partir do medo da morte, porque o Estado tem o poder de matar. O Estado executa as pessoas, todas aquelas pessoas que não se adequam às normas de conduta que o Estado impõe. Só que existe um devir histórico e, pouco a pouco, aquele modelo de poder absolutista vai dando lugar a um novo modelo de Estado por causa do advento do iluminismo, do liberalismo, essas ideias liberais que defendem o direito dos indivíduos contra a tirania do Estado, etc. Então, esse poder que o Estado tem de matar, ele já não é mais eficaz, porque quando o Estado mata, o Estado já não consegue sufocar as revoltas dos indivíduos. Na verdade, acaba agravando. Então, surge a ideia de que executar não é o caminho. Não dá para você simplesmente, qualquer indivíduo que destoe daquele comportamento que o Estado espera, não dá para simplesmente matar, executar, eliminar esse indivíduo. E aí, então, surge a questão da pena privativa de liberdade, que é você isolar a pessoa e tentar reeducar essa pessoa, para depois essa pessoa poder voltar ao convívio social. Aí tem aquele modelo de prisão que foi concebido pelo filósofo utilitarista Jeremy Bentham, que a gente chama de modelo panóptico, que é o seguinte: existe uma torre central e nessa torre tem um inspetor e todas as celas estão ao alcance do olhar desse inspetor. Então o prisioneiro, aquele sujeito que está encarcerado, ele começa a se acostumar a ser vigiado o tempo todo. E esse olhar vigilante vai moldando o comportamento dele.
de maneira a reeducá-lo, a ressocializá-lo, né? Na verdade, esse modelo de isolar para controlar, ele foi inspirado nas quarentenas, segundo Foucault. Porque tem lá, a gente já estudou isso, né, em história, a questão dos leprosos, uma doença altamente contagiosa, então precisavam viver à margem da cidade. Então tinha lá os leprosários, as colônias de leprosos. Tem também a questão da peste negra. Então, por causa das quarentenas, que eram medidas sanitárias, se vislumbrou a possibilidade de isolar para controlar. E aí, pouco a pouco, isso extrapolou para o sistema prisional, né? E do sistema prisional extrapolou também para outras instituições, como, por exemplo, as fábricas. Aí a gente já tem esse período de pujança do capitalismo, do sistema industrial. Então você precisa extrair do corpo do trabalhador a máxima produtividade. Para isso ele precisa de disciplina, então você vai forjar essa disciplina a partir desses mecanismos de controle. A escola passa a agir assim também, as famílias. Então surgem essas instituições disciplinares que aplicam esse modelo disciplinar. E aqui a gente está vendo um exemplo de instituição disciplinar, que é a escola. E o que a escola está fazendo? Aumentando a vigilância sobre os alunos. Exatamente aquele modelo que na verdade é o mesmo modelo das prisões, né? De você educar o outro através do olhar vigilante. Quanto mais você olha, quanto mais você vigia, mais aquela pessoa começa a assimilar o comportamento que você espera dela, por causa do seu olhar vigilante o tempo todo. A pessoa se acostuma a ser vigiada e se acostuma a ter, então, aquele comportamento que se espera dela. Aí a questão pergunta assim, esse tipo de instrumento está vinculado a qual lógica apresentada pelo filósofo Michel Foucault? E o certo seria a letra B, panoptismo, que tem a intenção de controlar, mas também de tornar mais produtivos os corpos observados. A principal função da escola na vida contemporânea, na sociedade contemporânea, é formar o indivíduo para o mercado de trabalho. A criança, quando ela nasce, ela nasce completamente anárquica. Ela quer tudo do jeito dela, na hora dela, como eu expliquei para vocês na semana passada. E a escola vai pegar essa criança desde cedo e vai depois entregar essa criança para o mercado de trabalho, já adulta. E como o mercado de trabalho exige que ela tenha ritmo, que ela tenha disciplina, que ela tenha rotina, então a escola vai educando para isso. Você tem ali aquele olhar vigilante que está o tempo todo sobre a criança quer ir ao banheiro, não pode, tem que esperar. Tem que esperar a hora do intervalo para poder ir ao banheiro. A criança quer comer, tem que esperar o recreio. A criança quer ficar andando, quer, ficar cantando, ficar falando. Não, agora não pode, agora você tem que ficar sentado, calado, ouvindo. Então, no mercado de trabalho, vai ser necessário que a pessoa tenha disciplina e a escola vai impondo essa disciplina. Então, a escola vai pouco a pouco formando corpos dóceis para o mercado de trabalho. É o processo de docilização dos corpos. Esse corpo da criança, que a escola recebe completamente anárquico, ele vai depois ser moldado para que essa criança, quando crescer e sair da escola, seja entregue ao mercado de trabalho acostumada a uma determinada disciplina. Então a escola serve para isso. Essas ideias Foucault coloca num livro chamado Vigiar e Punir. E são ideias interessantes, porque ele começa falando do poder soberano, né, que é o macropoder, o poder do Estado, e depois ele explica como esse poder soberano foi pouco a pouco se diluindo e se transformando em micropoderes. E aí já não está falando mais do macropoder, mas desses poderes disciplinares. Então existe o poder soberano e existem os poderes disciplinares. Foucault faz toda essa reflexão. E aqui é óbvio, né, que a escola reproduz um modelo panóptico, como eu expliquei. Aquele modelo da prisão, né, que tem uma torre e o inspetor fica olhando o tempo todo,
e esse olhar acaba educando, esse olhar acaba modelando os indivíduos, esse modelo ele acaba extrapolando o sistema prisional e chega a outras instituições, inclusive a escola. Então a escola também reproduz esse modelo panóptico de controle para a disciplina, né, para estabelecer uma disciplina. Então aqui o certo é a letra B. Questão 2. Gilberto Cotrim, ao tratar da pós-modernidade, comenta as ideias de Michel Foucault, nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. Que a gente estava falando agora mesmo, né? E o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de se deter apenas no macropoder concentrado no Estado, os micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida social. Isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas, por exemplo, os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretarias, os guardas, os fiscais, etc. Está no livro aqui Fundamentos da Filosofia, História e Grandes Temas, do Gilberto Cotrim. Partindo do exposto por Gilberto Cotrim sobre as ideias de Foucault, responda: qual a principal função dos micropoderes no corpo social? Bom, esses micropoderes servem para poder estabelecer uma disciplina, para poder forjar uma disciplina social. É isso que Foucault ensina. A questão é muito clara, né? O enunciado já traz bastante informação para a gente. Existe aquele macropoder, que é o poder do Estado, e às vezes a gente tem a tendência de pensar o poder só como o poder do Estado sobre os indivíduos. Quando a gente diz, assim, até com certo desdém, aqueles que estão no poder, é como se nós não tivéssemos experiências de poder. Parece uma coisa estranha, alheia a nós. Mas o que Foucault vem dizer? Ele vem dizer que o poder não é uma coisa substancial, que uns têm e outros não têm. Ele explica que existem relações de poder. Todos nós, no nosso dia a dia, obedecemos a inúmeras ordens e damos inúmeras ordens. E tudo isso está muito bem montado, muito bem harmonizado na disciplina social, né? Nessas diversas instituições. Então você, às vezes, fica pensando no poder do presidente da República, né? no poder dos governantes, mas o poder o poder com o qual você mais tem contato é o poder do seu pai, o poder da sua mãe, o poder do síndico, o poder do professor, o poder do inspetor da escola, o poder do guarda de trânsito, né? Então, é basicamente isso, né? É óbvio que existe uma relação entre esses micropoderes e o macropoder. Esses micropoderes, de alguma maneira, constituem uma base de sustentação para esse macropoder. Mas o que Foucault faz é alargar a reflexão sobre a essência do poder, sobre a teoria do poder, porque ele diz que o poder é um fenômeno que vai muito além do poder soberano, do poder exercido pelo Estado. O próprio poder exercido pelo Estado não teria condições de se sustentar se não houvesse toda uma teia, né, toda uma gama de instituições disciplinares, de micropoderes atuando e mantendo essa sociedade em harmonia, né? Criando padrões, engendrando padrões nessa sociedade, modelando os indivíduos, levando-os a ter um determinado comportamento social que se espera deles, enfim. Então tudo isso vai estabelecendo a disciplina social, é o que Foucault fala. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. É isso que a gente chama de microfísica do poder, que é um dos tópicos fundamentais da filosofia de Michel Foucault. Na semana que vem, então, a gente volta com conteúdo novo. Grande abraço!